A partir do momento que o cozinheiro entende a importância dos temperos para a gastronomia e começa a dominar com maestria essa grande alquimia, essa grande magia que acontece dentro desse laboratório que é a sua cozinha, ele consegue transportar o seu cliente por uma jornada única, só sua, colocando nos seus pratos toda a sua vivência, toda a sua cultura, toda a sua experiência e os seus gostos, pois é o tempero a assinatura do cozinheiro no seu prato. É o tempero a expressão da sua alma no seu prato. É o tempero a expressão do seu amor no seu prato. E é o tempero que eleva a experiência de se alimentar a outro nível. É a partir desse momento que ele começa a se diferenciar, a se destacar e a chamar a atenção de todos à sua volta, pois ele começa a proporcionar uma experiência única, toda relacionada nas suas vivências, na sua cultura e naquilo que ele realmente é. Meu nome é Theo Gomes, sejam bem-vindos e essa é a Semana dos Temperos Extraordinários. Sejam bem-vindos! Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. E por que a gente está aqui hoje, galera? Porque eu quero mostrar para vocês o tamanho e a importância dos temperos para a vida do cozinheiro. Mas por que, Theo? Por que você falou para mim que os temperos são tão importantes? Porque o tempero é algo único, só seu. O tempero é diretamente relacionado com as suas experiências, com as suas vivências, com os seus gostos, né? O tempero é totalmente relacionado com a sua cultura, com o seu olhar. Por isso que eu não tenho como padronizar um tempero, galera. Por isso que eu não tenho como chegar para você e falar assim, coloque alecrim na carne do porco. Porque carne de porco sem alecrim não dá. E aí você fala assim pra mim, Theo, mas eu não gosto de alecrim na carne do porco. Pra mim um alecrim não vai, eu vou colocar outro tempero, mas não um alecrim. Então é por isso que o tempero é único, de acordo com as suas vivências, com os seus gostos. É a mesma coisa eu chegar para um cara do norte ou do nordeste e falar assim, eu não gosto de coentro é errado na comida, eu não vou botar coentro. O cara fala, mas por quê? Eu adoro coentro. E a minha comida sem coentro não tem graça. Então vocês veem como o tempero é algo único e totalmente relacionado com as suas vivências, com a sua essência, com o que você é. E é com isso que eu consigo expressar o meu melhor dentro da minha comida. É com o tempero, é o que faz a sua mãe, é o que faz a sua avó fazer a comida dela ser tão inesquecível. Não é porque ela faz um feijão grossinho ou bem cozido, não. É o temperinho que ela põe, é o louro, é a banhazinha de porco, é o alho fritinho no ponto, é o coentro, o talo do coentro ou o coentro que ela refoga ali. Enfim, é todo aquele carinho, todo aquele amor. E o tempero é isso. É você expressando o seu carinho, o seu amor, é você querendo fazer melhor. E é isso que te diferencia do restante. É isso que faz você ser reconhecido. É isso que te dá uma assinatura. Como os perfumistas, eu gosto muito dessa analogia. As lojas de altas grifes, hoje em dia têm pago perfumistas, pessoas para desenvolver assinaturas de aroma para as lojas, que a partir do momento que o cliente entra naquela loja, ele reconhece aquele cheiro como sendo daquela marca. Então, se ele estiver em algum lugar e ele sentir aquele cheiro, diretamente ele vai reconhecer como sendo daquela marca. E é assim que você faz com a sua comida. É assim que os grandes chefes têm fazendo com a comida deles. Criando assinaturas próprias, criando uma essência, criando uma marca, criando algo único deles, através dos temperos. Através de um desenvolvimento de uma leitura única, né, de sabor. E o que é sabor? Sabor é a junção do gosto, que é aquilo que a sua língua capta, com o aroma, que é o que o seu nariz capta. A junção desses dois cria o sabor. E é só com o tempero que você consegue isso. Se você pegar um arroz puro, por exemplo, sem tempero nenhum, ele não vai ter um gosto característico, ele vai ter um gosto de arroz, entendeu? Então com o tempero você consegue diferenciar. Com o tempero você consegue dar um perfume, dar um sabor, dar um gostinho, e a junção disso é o sabor. E aí com isso você cria uma assinatura própria e inesquecível. Por isso que eu nunca esqueci o feijão da casa da minha avó. Por isso que esses dias eu estava na rua e eu parei num sinal e eu senti um cheiro que vinha de um restaurante e na hora eu me transportei para a casa da minha avó. Por quê? Porque eu gosto dessa analogia de dizer que o tempero é uma máquina do tempo, né? De certa forma, quando você prova ou até sente aquele aroma,
Você é transportado diretamente para aquela memória de infância prazerosa, para aquele momento que te marcou, para aquele momento acolhedor que você nunca mais esqueceu. Por isso que as nonas, as vós, as mães são tão lembradas por todos até hoje, porque elas tinham esse carinho, esse cuidado. É por isso também que alguns restaurantes marcam tanto a sua experiência, e geralmente restaurantes menores, que não usam tempero pronto, onde tem sempre uma pessoa ali envolvida, colocando carinho, amor e se preocupando em colocar um temperinho diferente. E é isso que chama a atenção do cliente. O restaurante pode ser o mais simples possível, mas você vai lá, você come aquela comida e você fala, opa, tem algo diferente aqui. Tem algo que eu não estou acostumado a encontrar nos outros restaurantes de produção industrial em escala que eu como. E aí você sai dali encantado, aí você sai falando para as pessoas na hora que você vê que aquele restaurante está lotado, que nem tem espaço para todo mundo, mas ele tem um diferencial, né? Eu costumo dizer que quem usa tempero pronto, né, comida feita com tempero pronto é uma comida sem alma. Porque é isso, o tempero pronto é padronizado, né? Você dá o mesmo gosto para toda a comida. Quando você tem esse cuidado e essa leitura única sua de colocar um temperinho e dar a sua visão naquilo, você acaba tendo um produto único só seu. É muito comum acontecer. Eu acabo comprando temperos prontos para facilitar, né, para as cozinheiras, as próprias cozinheiras pedem, porque elas não estão preocupadas com a comida que eles estão fazendo. Elas querem só ir lá, fazer a comida e ir embora. Não tem alguém por trás querendo colocar o sentimento. É muito difícil você conseguir uma pessoa assim. E muitas vezes essas pessoas nem sabem usar esses temperos. Então elas preferem pegar o tempero pronto, colocar simplesmente ali e pronto, e mandar para o cliente. E isso é muito ruim para o negócio, porque você perde um diferencial, você perde um algo mais, você deixa de se destacar e você se torna, você entra numa faixa de competição onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Quando você tem um cuidado de desenvolver uma assinatura própria, de ter um temperinho diferente, de colocar um louro no feijão, de colocar uma pimenta do reino moída no moedor e não aquela em pó, de não usar esses temperos prontos, quando você tem esse cuidado, essa preocupação de colocar o tempero e usar ele com maestria, você acaba chamando a atenção do seu cliente. Você acaba se destacando do restante, você acaba sendo motivo de propaganda, eu gosto de falar de propaganda gratuita, de boca a boca, as pessoas falam do seu produto e elas acabam trazendo gente para o seu negócio. Então o seu negócio acaba se destacando. Então eu acho que, na verdade, eu tenho certeza, você desenvolver e ter o cuidado de ter temperos únicos e desenvolver uma assinatura única do seu negócio é a melhor forma de você se destacar e fazer o seu negócio crescer e não ficar brigando por preço, né? E batendo cabeça com a grande massa competitiva que está no mercado, mas não sabe desenvolver algo único. Mas Theo, eu não tenho um restaurante, mas eu gostaria eu gosto muito de tempero. Foi que esses dias eu ouvi de uma aluna minha do curso. Theo, eu sou apaixonada por temperos e eu tô cada vez mais ficando encantado. Eu gostaria de desenvolver algo para acrescentar a minha renda, para ganhar um dinheiro com esse tempero que eu gosto tanto. Você pode também, você pode desenvolver uma assinatura baseada em temperos, né? Uma assinatura sua com os seus temperos, com os seus gostos ali. E montar um jeito de ganhar dinheiro, de complementar a sua renda, fazendo um sal temperado, fazendo uma pasta de temperos, ou criando uma comida, um prato só seu, ou, por exemplo, que nesses dias eu ouvi, eu quero fazer salgado. Então, eu vou te dar um exemplo muito bom aí que eu andei, depois que eu comecei a estudar há 10 anos atrás, e me aprofundar nessa temática dos temperos, eu comecei a ver possibilidades de se destacar em todo quanto é lugar. Então, por exemplo, eu faço coxinha. Minha coxinha é a massa tradicional que todo mundo faz. É mandioca, é farinha, ou é batata, enfim, ou é só farinha. E o meu recheio é só frango desfiado. Agora, para pensar. Se todo mundo está fazendo isso, você está na concorrência de todo mundo. Você está brigando por preço, que é o que deve estar acontecendo com o seu negócio. Quando você pega e coloca lá, vou botar lá só o cheiro verde, não vou dificultar, eu boto o cheiro verde na massa da coxinha, que é o que esses dias eu provei uma coxinha que está famosa aqui na minha região, porque ele tem um cheirinho verde.
E no recheio, em vez de eu só fazer o frango desfiado, eu faço um frango desfiado com orégano ou com alecrim. Eu vejo muita gente agora criando sal temperado, por exemplo, né? Eu vejo muita gente dando um toque diferente, se destacando da concorrência. Eu faço torta. Então, se todo mundo está fazendo a mesma torta com o mesmo gosto, por que você não coloca uma erva que ninguém pensou ainda? Então, a gente tem que sair de um movimento de manada, onde todo mundo anda pelo mesmo caminho. As pessoas que se destacam são aquelas que se propõem a fazer diferente. E é com o tempero que você vai fazer diferente. Porque a massa da torta, ela já é muito boa. A massa da torta dá certinho. Eu não vou mudar, mas eu posso botar um temperinho. Eu vou continuar com a massa crocante, com a massa no ponto, né? Sabor, mas eu vou dar um toque diferente com o tempero. O meu recheio é um recheio super creme, cheio de catupiry, que é o que o cara faz, né? Ele vai se diferenciar na torta, ele pega e bota um monte de catupiry, fica aquele trem cremoso, legal, eu gosto, adoro um cremosinho. Só que eu posso botar o catupiry em um alho poró, por exemplo. Eu posso botar o catupiry e botar um pouquinho de salsa e cebolinha. Eu posso botar o catupiry e botar um cardamomo. Eu posso dar um tempero, um aroma diferente e criar um atrativo para o meu negócio. E aí todo mundo vai falar, cara, se todo mundo na minha cidade, eu gosto muito desse, todo mundo na minha cidade faz o mesmo prato. Então eu fui para Goiânia e lá eles têm um empadão goiano, é muito famoso o empadão goiano. Você come quase o mesmo gosto, todos os empadão goiano. Aí um amigo meu lá de Goiânia falou assim, vamos num lugar que o empadão goiano dos caras é muito melhor. Cheguei lá, sabe qual que era o muito melhor dele? Era o mesmo empadão, mas o cara botava um tomilho no recheio do empadão, que fazia o negócio dele fazer assim, ó, bum! E lotar de gente. Simplesmente porque ele pegou a mesma receita que todo mundo faz e botou uma erva aromática que chamou a atenção. Pra vocês verem o poder que o tempero tem no diferencial, no destaque, né? Você não precisa mudar e criar algo completamente novo, mas você chama a atenção através do sabor. E aí você pode estar se perguntando, Theo, mas eu não sou cozinheiro profissional, eu não quero viver da cozinha, eu não quero empreender. Meu amigo, minha amiga, mas pelo contrário, você tem que fazer isso para levar para dentro da sua casa, para você trazer a sua família de volta. Por quê? Por que as famílias se reuniam em volta da mesa da casa da nona, por exemplo, né? De família italiana, a vozinha lá acordava para fazer aquela massa fresca e o molho de tomate, que era um estouro. Todo mundo fala desse molho de tomate até hoje. E qual que é o diferencial desse molho de tomate? É amor, é carinho, é o tempero, né? É aquele refogado que ela coloca, muitas vezes um pauzinho de canela naquele molho, ou um cravo, ou um louro, ou uma ervinha, que fazia aquilo se tornar algo totalmente encantador. Então o tempero tem esse poder de trazer as pessoas de volta para casa, para esse seio familiar que está se perdendo. Principalmente em tempos de pandemia, as pessoas não se conectam mais. Né? Em tempos de vida virtual, as pessoas não olham mais no olho. Então esse seio familiar, essa essência da família, das pessoas se reunirem para se alimentar, para comer, que há tantas eras o homem vem fazendo, está se perdendo. E você desenvolver um tempero novo, criar ou mudar um toquezinho num prato que já é famoso na família, pode ser um grande motivo para você trazer essa família, essas pessoas de volta. Eu faço isso na minha casa, eu trago meus amigos para perto de mim e uso essa oportunidade para testar novos sabores. E eu acho que dá algo mais na vida, torna a cozinha algo muito mais interessante. Porque se eu só ficar repetindo receita, fica meio monótono, né? Fazer receita não é errado. Só que você fazer receita é sempre você repetindo e colocando a alma de outra pessoa ali, a pessoa que criou. Ok? Se você quer colocar o seu amor naquele prato, se você quer expressar o seu amor e é através do tempero que você vai conseguir isso, né? É expressar o amor através da cozinha. Você pega aquele prato e dá o seu toque, muda alguma coisa, porque até eu não sei criar algo novo, eu não sou um cozinheiro, né? Mas você consegue perceber que falta alguma coisa. Você consegue pegar uma ervinha e falar, essa aqui acho que podia ficar bom naquilo ali. Coloca, a cozinha te permite isso, é um grande laboratório. Essa é a graça. Não, mas você precisa saber a hora que certos temperos entram na receita. Você precisa saber as quantidades que eu uso. Eu preciso entender que temperos
já comprados triturados, moídos em pó, eles têm menos sabor, menos aroma. Eu preciso saber que tem alguns temperos que eles acabam roubando o gosto, então é questão de dosagem, de timing de entrar na receita. Eu lembro muito da minha avó, um dia ela me contando que na casa dela, minha avó é uma grande cozinheira e eu acho que um dos motivos de eu ter me envolvido tanto com a cozinha foi por causa disso. Mas na casa da minha avó, ela tinha uma geladeira muito grande, uma geladeira que até hoje existe, que ela girava a prateleira. E essa geladeira estava sempre muito cheia de guloseimas, de comidas gostosas. E a gente chegava, os netos chegavam na casa dela e pum, corria para a geladeira, para abrir a geladeira, para pegar alguma coisa gostosa para comer. E uma vez, acho que uma nora dela viu aquilo e falou assim: Dona Cacilda, a senhora não acha ruim essas crianças nem falarem com a senhora e já irem para a geladeira comer? Ela falou assim: não, minha filha, pelo contrário. Você acha que os meus netos vêm à minha casa para ver os meus belos olhos? Não, eles vêm para comer essas coisas gostosas que eu faço e eu aproveito isso para ter eles perto de mim. Eu aproveito isso para dar amor e carinho para eles. É a minha forma de expressar isso. É a minha maneira que eu tenho de reunir e dar carinho para eles. É através da comida. Minha avó nunca foi uma pessoa de contato físico, mas a gente sabia que ela estava transmitindo, a gente sentia aquele carinho, aquele amor. Quando a gente chegava e tinha uma mesa farta, tinha comidinhas gostosas na geladeira, tinha um docinho com cravo, uma canelinha, tinha amor ali. A cozinha é uma das maneiras que o homem tem de expressar amor, de expressar carinho, de acolher. E é uma maneira muito forte também da gente, em momentos difíceis, por exemplo, da gente resgatar isso. Então eu costumo dizer que se o cara trabalha lá, ou a mulher trabalha muito naquela cidade grande, corrida, aquele dia a dia estressante, onde não tem mais contato, as pessoas não se olham mais, é só trabalho, engole, corre. Aí você chega em casa e tem uma comidinha gostosa, tem um feijãozinho com um lourinho, tem uma carninha assada com um temperinho, e aquilo te acolhe, aquilo te transporta para aquele momento feliz da sua vida, e aquilo deixa de lado todo aquele estresse desse mundo desleal que a gente vive, esse mundo louco, e aquilo te traz carinho, traz amor. Tá, mas como é que eu percebi tudo isso, essa importância toda? Há 10 anos atrás, eu resolvi me envolver mais a fundo com a gastronomia e eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, e um dos primeiros restaurantes que eu trabalhei foi no Grupo Troagro, do chefe Claude Troagro. E lá eu pude perceber que os processos, você cozinhar uma massa ao ponto, você grelhar uma boa carne, você fazer um risoto cremosinho no ponto certo, você fazer uma torta, um bolo fofinho, uma confeitaria bem executada, são padronizáveis. É o que eles fazem. Dentro de um restaurante sempre tem um criativo, que é o cara que desenvolve a sua assinatura, e ele padroniza isso e ele replica isso com os seus funcionários ali. E foi o que eu entendi quando eu vi isso, que é assim, por que sempre não existe 2 chefes no restaurante? Porque sempre vai existir o cara que vai criar algo, uma assinatura, vai colocar o seu sentimento, vai criar os seus pratos, e tem o restante que vão executar. Então os processos são de fácil padronização. O tempero é algo único, diretamente relacionado, como eu já disse, com as vivências daquele criativo. Quando eu vi o chefe Claude criando, e eu comecei a aprender os pratos, a executar os pratos, um dia eu cheguei para ele e falei assim: chefe, qual é o tempero que o senhor mais gosta? Ele falou assim: acidez e pimenta dedo de moça. E aí um dia eu ganhei de presente um jantar no restaurante dele. Eu falei: poxa, eu preciso ter essa experiência de comer, não como funcionário, mas como um comensal, né? Aí eu sentei num restaurante top, e quando eu coloquei aquela comida na boca, cara, eu me transportei pro mundo desse cara. Eu entendi toda essa vivência dele, eu entendi por que da acidez, por que da pimenta, por que eu entendi a maestria e por que esse cara tá tão famoso. Porque ele domina, esse jogo de sabores, essa paleta de sabores com maestria, e ele desenvolve uma assinatura própria. Depois eu fui comer num restaurante de outro chefe famoso, a Sudbrack,
E eu também, e era totalmente diferente a comida. A comida era muito bem executada, a carne macia no ponto, né? Tudo muito bem. Só que o tempero dela já não me encantava tanto. A comida era perfeita, mas eu entendi essa diferença, né? Desse domínio e dessa expressão de sabor através dos temperos. E aí eu fui atrás de buscar. Quando eu entendi isso, eu falei, opa, é isso que eu quero. Eu não quero ficar repetindo o processo, eu não quero ficar cozinhando atrás de um fogão para outras pessoas eternamente. Eu quero desenvolver a minha assinatura. Eu quero levar isso para os meus negócios. Eu quero ter a minha assinatura própria. E foi mais ou menos, eu escutei isso de um chefe, eu vou contar para vocês. Quando eu entendi isso, eu cheguei para um chefe da cozinha e falei, chefe, eu preciso aprender a usar tempero. Eu preciso aprender a dominar os temperos. Primeiro que ele me olhou com uma cara assim, tipo, como se nem ele soubesse me responder aquilo. E segundo que a resposta que eu tive dele foi assim, não inventa nada não. Não inventa nada não. Se a hora que você quiser, né, inventar algo, você tem o seu restaurante. Monta o seu, aí você faz. Aqui você tem que repetir o que eu estou mandando. E foi o que eu fiz. Hoje eu tenho os meus negócios e eu aplico esse domínio e essa assinatura própria nos meus negócios. E aí eu fui buscar esse conhecimento na literatura, por exemplo. Vamos dizer assim, eu achei muita receita pronta, né, e muita foto bonita. Mas um conteúdo forte, explicativo, que me desse um entendimento que eu estava buscando, eu não achei. Né? Eu achei várias coisas explicadas. Então eu fui atrás, comprei muita coisa, tem muito livro. Vamos ver se eu consigo depois mostrar para vocês a minha biblioteca ali. Mas eu tenho muito livro e a maioria era com receitas, pouco conhecimento. Aí eu fui buscar em livros mais científicos, mais técnicos, né? E aí eu comecei a testar, a errar, a acertar, a aprender. Para vocês terem noção, eu lia livro de receita. Quem já leu o livro de receita? Eu li vários, tentando buscar essa informação, extrair essa informação tão valiosa que eu não achava. E aí eu comecei a buscar isso, buscar, testar, errar, aprender, absorvendo as coisas que eu ia vendo no restaurante, entendeu? Abrindo minha mente para tudo isso. E hoje eu me sinto confortável de estar aqui, pessoal. São 10 anos pesquisando sobre temperos. E hoje isso para mim é o assunto que eu mais me interesso e mais me envolvo. Por isso eu estou aqui. Porque para mim, na minha visão, realmente é o diferencial. Mas não é exclusivo de profissionais da alta gastronomia. Esse que está o erro. Você pode estar se perguntando, Theo, mas eu não quero, né, ser um grande chefe, eu não quero viver na cozinha, não quero ter um negócio, nem quero um restaurante. Meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, você deve aprender isso e levar para dentro da sua casa. Vou contar uma historinha bem bacana que eu vi esses dias. Uma senhora contando que ela a vida inteira fez os mesmos temperos que ela aprendeu, né, quando ela começou a cozinhar, e o marido dela nunca reclamou. Ela sempre cozinhou do mesmo jeito. O marido dela sempre lá comia, não falava nada, mas também não reclamava, e ia embora. Aí um dia ela errou, ela colocou por engano algo na comida, e por muita surpresa, o marido, nossa, o olho dele brilhou, ele chamou a atenção e falou, opa, muito bom essa comida, tem algo diferente aqui, o que você fez? Ela falou, não, mas eu errei, não tá certa essa comida. Ele falou, não, mas tá muito boa, tá ótima. Ela falou, mas eu achei que você gostasse do meu tempero. Aí ele falou assim, nunca te falei nada, mas não tinha nada que me encantasse ali. Era só o trivial, era só o básico, não tinha nada encantador. E aí eu me pergunto, será que a gente não está deixando de encantar essas pessoas que a gente ama, essas pessoas à nossa volta, por medo de testar novos temperos, novos sabores, novos aromas? Será que a gente não consegue resgatar um monte de relações perdidas e desgastadas, só se preocupando em trazer um colorido de sabor e aromas e texturas para essas pessoas? Será? Então é totalmente possível e, na verdade, a gente deve aprender a desenvolver e deve aprender a temperar para trazer mais alegria, mais sabor à vida de todo mundo à nossa volta. Bom, galera, agora eu já falei, já expliquei, já contei história, vocês já sabem por que eu me interesso tanto por esse assunto. Então vamos para o que interessa, que é o conteúdo, né? Eu acho que
Por isso que vocês estão aqui, que vocês querem aprender a usar os temperos. Então eu vou abrir meu livro de temperos para vocês aqui e vou contar para vocês o segredo dos temperos. Mas agora calma, calma, se aquieta, pega uma aguinha, um café, um caderninho, uma caneta e anota que vai ter muita coisa boa para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, qual é o grande segredo por trás dos temperos, pessoal? Eu falo que a magia por trás dos temperos, qual é? São os famosos óleos essenciais. Ah, Theo, mas o que é um óleo essencial? Óleo essencial são substâncias, moléculas muito pequenininhas, né? Geralmente a gente chama de terpenos, moléculas muito leves e pequenas, que elas são voláteis. O que é uma substância volátil? Ela, por ser tão pequena, que ela evapora com facilidade. Por isso que eles chegam no seu nariz com facilidade. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês e estou sentindo o cheiro do alecrim, por exemplo. Porque o alecrim tem uma quantidade de óleo essencial muito grande, né? E o que o óleo essencial faz? O óleo essencial são esses aromas e esses sabores. São eles que transportam esses aromas e sabores característicos nessa planta. Ou nessa especiaria, enfim. O que, na verdade, assim, vamos lá, do começo. O que é um condimento, né? O que é o que são ervas e especiarias? O que são condimentos? São substâncias, são partes de plantas, de vegetais, né? Que eu acrescento na comida para dar aroma e sabor, aroma e gosto, e junto isso se torna o sabor, que não interfere no valor nutricional do seu prato. Então não se preocupe, você pode botar à vontade que você não vai engordar nem mais nem menos, tá bom? São partes de plantas, então as ervas aromáticas são geralmente folhas, né? E ervas vem de hierbas, que são folhas verdes do latim, né? Então são aí o alecrim, o louro, a salsa, a cebolinha. Na verdade, a cebolinha não é uma erva aromática, ele é um bulbo aromático, né? E as especiarias são todas as outras partes das plantas que não as folhas. Então são sementes, são flores, são vagens, são bulbos, são raízes, são as famosas especiarias. E cada uma desse composto, cada um dessa parte dessa planta tem uma quantidade específica de óleo essencial. E por que eu devo saber isso, Theo? Porque eu entendendo as que tem mais e menos, eu consigo saber a quantidade que eu coloco naquela preparação e eu consigo saber a hora que ela entra na preparação, né? E a maneira com que eu processo, tá? Então, o entendimento, o conhecimento, de eu saber o que são óleos essenciais e eu ter uma noção da quantidade de óleo essencial que tem nesse tempero que eu quero usar, vai me ajudar a balizar e vai me ajudar a não cometer aquele erro clássico que eu falei para vocês, que é o exagero, ou colocar pouco, ou colocar muito, ou colocar na hora errada, que isso vai se perder e vai sumir na minha receita. Ah, então, mas beleza, mas eu quero entender melhor isso. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as ervas aromáticas. As ervas aromáticas, uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que existe uma infinidade muito grande de ervas aromáticas? A gente conhece várias. Aqui eu tenho algumas, ó. A salsa, o louro, o alecrim, o orégano, o que mais? Enfim, tem algumas coisas aqui. Vocês sabiam que todas essas ervas disponíveis, a manjerona, aqui eu tenho a hortelã, ali atrás eu tenho o manjericão, todas essas ervas, a maioria delas, né, 90% delas fazem parte de apenas 2 ou 3 famílias só de ervas, né? São quase todas da mesma família, são quase todas parentes. Então é muito engraçado isso, porque é tanta diversidade e quase todo mundo faz parte da mesma família. Legal, né? Então vamos lá. Porque o que eu tenho que entender e saber sobre essas ervas? Então assim, existem ervas que têm uma quantidade de óleo essencial, né? Tem uma potência de óleo essencial muito maior que as outras. E eu entendendo isso, eu sei a hora que essa erva entra na receita. Ah, tá, mas eu não estou entendendo, mas então eu vou explicar para vocês. Mas eu vou contar uma história,
uma linha de raciocínio que eu acho que pode ajudar você a identificar essas ervas, quais tem mais e quais tem menos, tá? Que é uma linha de raciocínio minha, que eu desenvolvi com esse estudo e que eu acho que pode te ajudar bastante. Vamos lá. Os óleos essenciais são produzidos pelas plantas com duas finalidades. Uma é a reprodução. Então as plantas liberam esses aromas, produzem esses aromas para atrair polinizadores, e outra é a proteção. Né? Elas criam esses odores característicos para afastar pragas indesejadas. E os óleos essenciais também têm características microbicidas, né? Elas combatem micro-organismos indesejados. Então é muito natural, né? Eu consigo concluir com isso que plantas que sobrevivem a situações mais extremas, né? Plantas que sobrevivem em situações mais drásticas de muito calor, pouca água, entendeu? Plantas que sobrevivem em locais que têm menos nutriente no solo, elas acabam, por esse sofrimento, elas acabam desenvolvendo um sistema de proteção muito mais intensivo. Então elas acabam desenvolvendo óleos essenciais muito mais intensos para se proteger. E uma característica morfológica dessa planta, visual, é a característica de folhas menores. Então, assim, eu consigo entender que se a planta ela vive em situações com menos água, por exemplo, geralmente ela tem folhas menores, que é para evitar a desidratação, né? Ela tem folhas mais peludinhas. Esses pelos são para evitar perder água e também para absorver a umidade do meio ambiente. E naturalmente essas folhas elas contêm mais sabor, mais aroma. Então olha só, visualmente uma das ervas aromáticas mais potentes que tem é o alecrim. Olha o tamanhozinho da folha do alecrim. Mas olha só, de longe, eu tô aqui, o alecrim tá cheirando, tão poderoso que é a característica de óleo essencial dessa planta, né? O alecrim, por exemplo, você que pode ter alecrim em casa, ele não dá praga quase. Não tem, o alecrim sobrevive, você nem precisa molhar. Ele fica no vaso lá, você acha que ele tá morto, o danado tá lá, de boa. Então assim, são plantas altamente adaptadas para condições extremas. Por exemplo, o orégano, o tomilho, olha aqui, ó, cadê? Aqui o tomilho. São plantas com as folhas pequenininhas. São plantas que elas têm que ter as folhas pequenas porque elas sobrevivem em condições mais extremas e elas não podem perder tanta água, tanta umidade. Então, naturalmente, essas plantas elas carregam uma quantidade de óleo essencial muito maior, ok? E já, diferentemente disso, plantas mais suculentas, que precisam de mais água para sobreviver, elas são naturalmente mais hidratadas. Como que a cebolinha, por exemplo, que eu acabo usando a folha, então eu também posso chamar de uma erva, porque eu uso a folha, mas ela é um bulbo, tá? A salsa, o coentro, a hortelã, né? O manjericão são plantas que precisam de uma condição mais especial para sobreviver. Precisam de mais água, mais nutriente no solo. Então são plantas que têm quantidades de óleos essenciais menores, ok? Por exemplo, a salsa, ela quase não tem cheiro. Ela tem um gosto muito sutil, um sabor muito sutil. E por que eu tenho que entender isso? Porque eu sei a hora que essa erva entra na receita. E isso vai dizer muito da maneira com que ela vai aparecer na minha receita. Então assim, vamos lá então. Eu não coloco um alecrim, por exemplo, no final da receita, a não ser que eu queira mesmo, porque aí você também tem que entender o que você quer na sua receita. Eu quero esse gosto de alecrim muito forte e presente, aí eu coloco no final. Aí ele não vai perder tantos aromas, lembrando que esses óleos essenciais são muito voláteis. Quanto mais eu processo ele e mais eu cozinho eles e elevo eles a alta temperatura, ele vai perdendo esse aroma ao longo do tempo. Então assim, eu tenho que entender a potência para saber a hora que ela entra e da maneira com que eu quero que ela apareça. Então o alecrim, o orégano, o tomilho o louro, por exemplo, né? Você vê que o louro, a folha dele, por mais que é uma folha grande, é uma folha bem sequinha. O louro você quase não precisa botar no sol para secar e rapidinho está seco e ele conserva muito bem. São ervas com poder de óleo, uma característica de óleo essencial muito maior. Elas naturalmente entram na receita no começo.
né? Porque eu quero que ela libere aos poucos, eu não quero tão forte esse gosto, porque senão ele toma conta do prato. É muito comum as pessoas errarem, né? Vão usar alecrim, colocam demais ou colocam no final e aquele gosto de alecrim toma conta. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esses dias eu fiz uma viagem com a família e fui comer um pastel lá em Visconde de Mauá, onde eles têm criação de truta. Eu falei, quero comer um pastel de truta. E aí veio um pastel, quando eu mordi, eu só senti gosto de orégano. O cara lá devia ter, por exemplo, uma plantação de orégano fresco no fundo da casa dele, e ele colocou orégano no pastel de truta, colocou orégano no pastel de queijo, se duvidar até no doce ele põe orégano. Gente, pra mim aquela experiência foi horrível, assim, não tava assim, uau, horrível, mas eu queria sentir o gosto da truta. Não era errado ele botar orégano, mas ele botou demais. E aquilo tomou o gosto do pastel. Aí eu fui provar o pastel da minha esposa de queijo, também cheio de orégano. Então você não sentia mais gosto de nada. Então esse é um erro comum. As pessoas não saberem dosar e não saberem entender a hora que isso e da maneira com que tem que aparecer naquela receita. Ah, Théo, mas eu não tenho essa expertise para entender isso. Tem sim, cara. Prova. Pô, põe na boca. Só tá sentindo o gosto dessa erva, tá errado, tá muito. Diminui. Tem que ter esse cuidado. E eu, entendendo essa potência dessa erva, eu consigo identificar isso. Mais uma ilustração. Por exemplo, a manjericão e a hortelã são ervas aromáticas com um poder de óleo essencial nível médio. Então elas geralmente são colocados do meio para o final, ok? Eles podem ser colocados no final, né, como decorativo, mas geralmente eles são colocados ou frescos numa salada, por exemplo, num molho, ou do meio para o final. Por exemplo, quem faz molho de macarrão italiano clássico, você não põe um manjericão no começo. Porque senão esse manjericão vai sumir, porque você tem que cozinhá-la, fazer uma cocção longa desse tomate aí e vai perder o espírito do manjericão dentro do prato. Eu tenho que colocar o manjericão do meio para o final, porque aí vai ser presente aquele sabor. Se eu quero mais forte aquele sabor, eu ponho no final e já desligo logo. Se eu quero que ele apareça sutilmente, eu coloco no meio e deixo cozinhar um tempo, porque a cocção evapora esses óleos, né? E a salsa, a cebolinha tem um pouquinho mais, mas a salsa, por exemplo, e o coentro também, são ervas aromáticas mais hidratadas, né, com uma característica menos presente de óleo essencial, e elas são ervas de decoração. Elas são ervas que eu coloco geralmente no final da preparação. Logicamente, elas têm um sabor, mas é muito sutil, mas elas são normalmente usadas como decorativo. Se eu colocar uma salsa no começo de uma cocção longa, ela não vai fazer sentido nenhum ali, ela vai sumir, ela vai desaparecer. Então não tem por que eu colocar naquela hora. Então esse é o grande entendimento do uso dessas ervas. É entender a potência desses óleos e a hora que ele entra no prato, ok? Então tá aí um conhecimento valioso. Vocês podem acabar meu curso e ir embora, porque acho que já entreguei o ouro aqui para vocês. Legal? E assim, dentro dessas ervas aromáticas, dentro do uso, o homem ao longo do tempo foi desenvolvendo combinações clássicas, né? Como o manjericão no molho de tomate, como o orégano na pizza, mas o orégano na pizza não é coisa de italiano, tá? É coisa de brasileiro. E como algumas combinações clássicas eu já vou falar mais pra frente um pouquinho, vou fazer hoje para vocês um chimichurri, que é uma combinação de ervas aromáticas muito conhecida aqui no Brasil e que o brasileiro acabou que mudou totalmente o conceito do chimichurri. Mas antes disso eu quero falar quero tirar uma dúvida importante de vocês. O pessoal me pergunta muito assim, mas Théo, eu posso usar numa receita erva seca em vez de fresca? Porque eu não tenho erva fresca na minha casa, aqui onde eu moro é muito difícil de eu conseguir isso. Posso usar? Pode. Só que eu não posso fazer essa conversão, né, que aquela receita pede, ao pé da letra. Por quê? Porque vocês estão vendo que são ervas frescas, ela tem água, né? Bem hidratada, ela tem água. Quando eu desidrato essa erva, eu perco essa água, ok? Eu diminuo o volume dessa erva, logicamente que eu perco e oxido um pouco o sabor, então não é igual, né? É um pouco diferente, mas você mantém muito desse sabor. Só que como eu diminuo o volume de água, e na verdade quase 70% dessa erva é água, ele vai diminuir muito o tamanho. Na hora de eu dosar isso, eu não posso levar em consideração que seja a mesma dosagem. Por exemplo, uma colher de sopa de orégano fresco tem muito menos orégano que uma colher de sopa de orégano seco, tá? Por quê?
Porque o orégano fresco, a folha é muito maior, é muito mais, mais hidratada. Se eu for pesar, que é difícil pesar, né? Mas, por exemplo, uma colher de sopa de orégano fresco daria 1 grama. Uma colher de sopa de orégano seco daria 5 gramas. Então tem muito mais erva ali. Então, se eu levar ao pé da letra, eu acabo passando do ponto que eu quero. Então, eu tenho que ter esse conhecimento. Ervas secas são boas, sim. Eu só acho assim que elas perdem um pouco daquele sabor fresco, daquele sabor tradicional dessa erva, mas também serve e vai te dar um aroma, um sabor interessante também, tá? Não deixem de usar. Mas eu tenho que ter cuidado com essa dosagem, que é muito importante para eu não acabar errando nisso, ok? Então é isso aí, essa é uma dúvida muito comum que eu estou trazendo para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas a respeito de ervas, deixa nos comentários aí pra gente que a gente vai respondendo. A gente está sempre trazendo esse conteúdo bem valioso aí para vocês no nosso Insta. Então se vocês não seguem a gente no Insta, começam a seguir, porque eu estou sempre trazendo essas curiosidades e muito conhecimento bom para vocês, tá bom? Então agora, pessoal, eu vou falar um pouco dessas combinações clássicas e vou fazer um chimichurri. O que são combinações clássicas? São combinações de ervas aromáticas que muitas vezes foram criadas até por algum cozinheiro, mas que se tornaram clássicas de uma certa cultura culinária. Por exemplo, na França, tem o bouquet garni. O que é um bouquet garni? É uma folha de alho poró, onde eu tenho um ramo de alecrim, eu tenho um ramo de tomilho, ou alguns ramos, eu tenho folhas de louro, tudo amarrado, isso, né? E eu coloco isso num molho para aromatizar. Por que eu amarro? Porque depois eu tiro, né? Lembrando, eu tenho que saber qual é o ponto que eu quero aromatizar essa receita. Então o francês ele faz muito isso, ele põe e depois tira, porque se você deixa ali, ela continua liberando os óleos, né? Depois que você desligou o fogo e pode passar do ponto. É como, por exemplo, a canela em pau. Eu vou fazer algum doce, alguma receita, eu coloco a canela em pau, depois eu tiro. Porque se eu desligo lá e deixo quieto, ele continua liberando e pode passar do ponto, tá bom? Então o bouquet garni é uma combinação clássica. Outra combinação clássica, o chimichurri. O chimichurri é uma combinação de ervas frescas, é um molho, né, a base de ervas frescas que eu vou fazer para vocês, que marcou a cultura argentina, a cultura latina. Mas assim, ele é presente em vários países da América Latina, como o Uruguai tem o seu chimichurri, a Argentina tem o seu chimichurri, mas o da Argentina ficou muito mais famoso, né? E a gente no Brasil usa o chimichurri seco, que a gente compra nos empórios, mas não é o chimichurri. O chimichurri é um molho à base de ervas frescas. E que vai um pimentão argentino aí que eu não tenho, mas eu consegui substituir. O interessante, pessoal, de eu entender o que eu estiver executando, fazendo, e não ser refém de receita, é que eu consigo substituir o que eu não tenho de ingrediente, de insumo, de equipamento, de uma maneira muito assertiva. Eu não fico refém de uma receita. Então é isso que eu venho pregando. Vamos entender as receitas, saber o papel de cada ingrediente ali dentro e eu consigo substituir isso com maestria e não ficar refém daquilo ali, que é o que acontece. O cara vai cozinhar, aí chega lá, pede, por exemplo, galanga. Galanga, e o cara fala, mas eu não tenho esse negócio aqui, bicho, não consigo. Aí o cara vai no mercado, não acha, ele não faz a receita. E ele não sabe o que é um galanga. Galanga é um parente do gengibre. Então eu posso naturalmente substituir pelo gengibre, que vai ficar top a minha receita do mesmo jeito. Então por isso que é importante o conhecimento. Por isso que eu estou aqui tentando abrir a mente de vocês. Ok? Então vamos lá. Então outra combinação clássica que eu tenho aqui é herbes de Provence, né? Aquelas ervas de Provence que a gente compra geralmente seca, naqueles negocinho bonitinho, né? Quem que nunca ganhou de casamento aquele kit de temperos maravilhosos e nunca usou? Tá guardado até hoje na despensa lá, deve estar tudo estragado aquele danado lá, aquelas especiarias lá, mas na próxima aula a gente vai mostrar para vocês aí como é que você identifica se sua especiaria tá boa ou não. Joga tudo aquele trem fora e compra novo, ok? Mas todo mundo tem, geralmente tem uma erva de Provence ali. Erva de Provence são também umas misturas de ervas, que o clássico são frescas, eu não lembro agora de cabeça quais são, tá? Mas no e-book que eu escrevi tem tudo isso, e que marca um pouco a culinária, a gastronomia de uma certa região da França, da região da Provence. Então também uma mistura de ervas clássicas aí tão conhecidas pelo homem. As ervas finas também,
né? Ervas finas, outra mistura clássica, todo mundo que a gente compra pronta aqui no Brasil, muito conhecida, que também marca uma certa cultura de um país. E também tem os usos clássicos, por exemplo, que o pessoal todo mundo pergunta, mas como é que eu tempero uma carne? Boto isso, boto aquilo. Eu não tenho como padronizar para você, que como eu falei, vai muito de gosto, né? Mas, por exemplo, o alecrim é muito usado em carnes mais adocicadas, como carne de porco, carne de cordeiro, né? Dá para usar também carne de vaca, eu particularmente prefiro o tomilho. O louro, eu gosto em todo tipo de carne, só que eu tenho que tomar muito cuidado com o peixe, porque o peixe tem uma carne. Esses dias eu vi um cara falar, mas eu faço um peixe com alecrim, sensacional, que você comer você vai pirar. Eu não tenho dúvida que pode ficar bom, mas eu não gosto, porque o peixe é uma carne muito de sabor muito sutil, muito delicado, e que se eu colocar uma erva, uma especiaria, uma erva aromática muito forte, eu posso mascarar o sabor da carne, que é o interessante, né? Os frutos do mar, o camarão e os peixes, eles pedem ervas mais delicadas e sabores mais suaves, né? Como o endro, como a salsa, como, por exemplo, o manjericão, tá? Então, assim, eu gosto desse cuidado. Eu não posso deixar a erva tomar conta do negócio e você não sentir os outros sabores ali. Lembrando, eu gosto muito de falar isso, uma boa criação, uma boa execução, um bom prato é um prato equilibrado, onde ninguém fala mais alto que ninguém, né? Todos os sabores se ornam, se combinam. Se tiver alguém gritando mais do que alguém, entendeu? Numa conversa, se tiver alguém querendo falar mais alto que o outro, a conversa não fica tão interessante assim. Legal? Vamos ter esse cuidado. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que é pouco tempo que a gente tem aqui, mas eu consegui transmitir, acho que eu consegui transmitir um conhecimento muito valioso. Na verdade, eu entreguei o segredo aqui para vocês, ó, né? A ciência. E vamos lá, vamos para a prática agora. Agora eu vou fazer um chimichurri para vocês, a minha receita de chimichurri argentino, que eu fiz na minha indústria de molhos que eu tinha e fazia muito sucesso, ok? Vou fazer para vocês agora. Bom, pessoal, vamos para a prática agora, né? Eu vou fazer um chimichurri para vocês. Como eu já disse, chimichurri é uma combinação de ervas aromáticas frescas, de preferência, de origem latina, né? Por que eu não falo Argentina? Porque tem chimichurri também no Uruguai. Só que o chimichurri uruguaio tem algumas diferenças do argentino. O do argentino, a base dele é a salsa, o orégano, um certo tipo de pimentão, né? Eu ainda estou na dúvida se é o ají, mas um certo tipo de pimentão que só é encontrado lá, e o sal e vinagre e azeite, né? O uruguaio tem mais coisas, geralmente o uruguaio vai cebola, vai pimentão fresco, vai outras coisas, tá? Não existe uma receita certa, não existe uma original, existe, como eu já disse, a versão de cada um, o que você acha agradável, mas tem uma base, sim, tem uma base que em cima daquela base você pode brincar, né? Você pode mudar algo que seja interessante para você. Qual é a base do chimichurri argentino? Salsa fresca, né? A salsa fresca é a base do chimichurri argentino, tá? Eu gosto, o meu chimichurri, como eu falei, eu fazia na indústria, eu uso também o orégano fresco. Aí você vai se falar, mas eu não tenho orégano fresco. Então não use o seco. Mas a salsa é bom ser fresca, tá? Porque senão perde muita característica. Geralmente a gente encontra aqui no Brasil aquele chimichurri desidratado e a gente acha que aquilo é o chimichurri. Não é. Aquilo é uma versão de brasileiro para vender esse produto, mas não é o chimichurri. Ali vai um monte de coisa que não acho interessante, tá? Outra coisa que é importante ter no chimichurri é o alho picadinho, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou desfolhar a salsa. Tá, Theo, mas eu não posso botar com talo? Pode, mas vai ficar com uns pedacinhos não tão agradáveis. Se você for botar com talo, pica bem ela. Eu como gosto, né, do negócio ser bem interessante, até a textura, o sabor, acho que a criação, a comida é uma combinação de vários fatores, né? Que é a parte visual, a parte de texturas e a parte de aroma e gosto, que se transformam no sabor. Então, assim, uma boa criação é aquela onde eu exploro ao máximo todos os sentidos que eu consigo explorar.
Então, o sentido da visão, o sentido do olfato, o sentido do gosto, né? E o sentido da mastigação, da textura. Ah, Theo, mas eu não consigo explorar o auditivo? Sim, quando você tem um restaurante, você coloca uma boa música, tem certas músicas que são mais agradáveis para o ato de se alimentar, geralmente músicas mais calmas. Né? Experimenta comer escutando um punk rock, pra você ver como vai ficar desagradável. Então acho que tem estudos já, e tem até a questão de cores do restaurante, do ambiente, né? A questão tem então vários fatores que tornam esse ato de se alimentar mais agradável, ok? Então vamos lá, eu vou desfolhar essa salsa. Não preciso desfolhar uma por uma, eu só tiro esse talo mais grosso, ó. Esse talo mais fibroso, ó. Eu puxo assim, ó. Não preciso me preocupar, por exemplo, esse aqui fininho, não precisa. Ele não é tão fibroso, né? Aí também já é demais, é muito trabalho. O que eu faço com esses talos? Eu posso guardar, quando eu for fazer uma sopa, um caldo, eu coloco, ele aromatiza, tá? Posso colocar num assado, numa marinada, em vários lugares. Eu jogo fora mesmo, boto numa composteira. Não jogue no lixo tradicional. Vamos evitar, né, desperdiçar. Volta para a natureza. A natureza é um ciclo, né? Ela te proporciona isso, você volta para a terra. Não vou fazer muito, para ser rápido aqui para vocês. Então eu vou desfolhar. Isso é uma pergunta muito comum. Quanto tempo dura esse chimichurri na minha geladeira? Eu, né, desenvolvi uma maneira dele durar ele num vidro hermeticamente fechado, que é o que eu fazia na indústria. Ele durava 1 ano. Ah, até mais 1 ano, guarda? Sim, porque eu tinha alguns cuidados. A acidez dele, eu botava o vinagre, então a acidez era elevada. O azeite, que é um óleo, que tem que ter o azeite, ele gera um tampão em cima, então evita de entrar gás. Eu tenho que higienizar bem essa salsa. Então eu pego essa salsa e coloco ela de molho numa água sanitária e depois eu lavo para tirar. E assim que eu picar isso aqui, eu vou ferver uma água e colocar o sal, o açúcar, o vinagre, o alho, e ferveu, eu desligo e coloco em cima dessa erva fresca. Por que eu não levo para ferver junto? Porque senão ela vai murchar, vai perder cor, vai ficar feia, e a questão visual é importante, pessoal. Então são vários fatores que eu tenho que me ater para fazer uma boa criação, né? Essa questão de conservação, essa questão visual, de sabor, então tudo isso eu tenho que me ater para ter uma criação bem executada, ok? Tá bom, não vou delongar muito. Okay. Vou colocar o orégano junto, ó. Pegar o oreguinho, ó que bonitinho, ó. Puxa assim, ó. Saiu. Ó, aqui, ó. Saiu tudo. Que bonito. Ah, Theo, mas eu só posso colocar? Não. Pode colocar manjericão. Uma combinação de ervas clássicas. O pesto, por exemplo, é uma combinação de erva fresca clássica, que é um molho, que é um chimichurri de manjericão. Não vai a salsa, vai só manjericão. Ó, então, os oréganos, estou fazendo um clássico, mas posso botar um pouco de alecrim? Pode. Você vai fugir do tradicional, mas não é errado. Você vai criar o seu chimichurri, né? E é uma maneira de você ganhar dinheiro. Pensando naquela, eu quero complementar a minha renda, eu posso fazer um chimichurri. Hoje em dia, o chimichurri, para vocês terem noção, é um dos molhos mais pesquisados na internet, no Google. Então tem muita demanda por esse produto. Olha só, né? As casas de carne, para você, com o que você come isso? Com assados, com carne assada, acompanhando a carne, eu colocando por cima de uma carne. Então eu vou fazer esse molho, eu posso selar um contrafilé, que é um clássico argentino, eu selo um pedaço de contrafilé. Depois que ele já deu uma boa selada, uma boa assada, eu passo essa crosta de ervas de chimichurri por cima e volto pro fogo, e ele fica com um sabor incrível. Ele pode acompanhar, ele pode assar, ele pode temperar. Eu temperava espetinho, né? Eu fazia uns espetinhos de filé, eu temperava com chimichurri shoyu, fica sensacional. Então assim, você tem uma gama de coisas que você pode fazer com esse produto que te permite ganhar uma renda extra, um dinheiro, né? Um dos produtos que eu mais vendia na indústria era esse chimichurri fresco. Depois que eu parei de vender por questão de praticidade, porque era tudo desfolhado na mão, cortado na mão, e quando a indústria cresceu eu tive que deixar de fazer, por questão de escala, foi um dos produtos que mais eu sofri reclamação dos clientes, das lojas que eu vendia, né, sobre isso. Então olha só, eu coloquei, vamos supor que eu tenho um volume de salsa, eu coloco 10 vezes menos esse volume de orégano, porque o orégano, lembrando, tem uma
característica de óleo essencial muito grande. Então, se eu colocar muito orégano, a mesma quantidade de orégano para a salsa, o orégano vai tomar conta. E eu quero que seja um molho equilibrado. Lembrando, o equilíbrio é muito importante nesse momento. Então, não pode ninguém gritar. Logicamente que o orégano vai aparecer bastante, mas a salsa tem que estar ali presente, ok? O que eu vou fazer? Vou picar. Uma das coisas que é importante também, que eu acabei não falando, mas eu vou falar agora para vocês, é a maneira com que eu processo essa erva, ela vai aparecer no prato, ok? Então, se eu pico muito essa erva, eu vou... Lembrando que os óleos essenciais estão dentro das células da planta. Quando eu processo muito ela, eu vou abrir essas células de uma tal forma que ela vai liberar mais intensamente essas ervas. Então, por exemplo, eu tenho que saber disso porque, por exemplo, ervas aromáticas com muito óleo essencial, eu evito de processar, a não ser que eu queira apareça muito forte. Então, assim, eu vou colocar o alecrim, eu não preciso picar o alecrim, a não ser que eu queira que ele esteja bem presente. Eu só coloco o ramo inteiro. Experimenta, vou fazer um desafio para vocês. Faz um feijão um dia, né? E coloca uma folha de louro no começo da preparação, inteira, 1, 2 folhas no começo da preparação, cozinha e prova. No outro dia você vai botar o louro picado e prova. E no outro dia você vai botar esse louro picado no final do cozimento, prova também. Você vai ver que vai dar uma diferença de sabor muito grande. Pra vocês entenderem a hora a importância da hora de entrar essa erva e do jeito que o processo ela vai aparecer. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado, por exemplo, que algumas ervas aromáticas, se eu picar demais ela, como ela tem as ervas mais úmidas, elas melam, elas tendem a melar. Tá? Então, por exemplo, o coentro eu não pico como eu pico a salsa. A salsa, ela me permite picar, mas mesmo assim ela mela rápido, mas ela aguenta mais. O coentro, se eu bater ele muito, ele vai melar, vai virar um trem. Então, a manha de picar o coentro, por exemplo, picar o manjericão, picar a hortelã, é eu picar em chiffonade. O que é chiffonade? Vou mostrar para vocês. Ó, eu tiro as folhinhas. O chiffonade é o jeito de picar, por exemplo, da couve. Todo mundo, né, sabe como pica uma couve. Quem não sabe, eu vou mostrar. Pega as folhas, coloca uma em cima da outra, assim, ó, e faz um rolinho, ó. E aí eu vou picar, fazer um corte só. Por quê? Porque se eu ficar batendo muito, eu vou acabar esmagando essa célula, essa folha, macerando ela, e ela vai liberar muita a clorofila com os óleos essenciais, que é aquele caldinho verde, e vai melar e vai ficar feio a apresentação. Então, se eu quero ter um coentro, ervas para finalizar, eu corto assim. A salsa tem uma peculiaridade que é difícil eu fazer esse casamento aqui, tá? Então, olha só, eu pico, ó, tchum, 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 em tirinhas bem fininhas, ó. Tá? Então isso é uma chiffonade, ó. Eu tenho tirinhas fininhas, ela não mela, dura muito mais. Então é muito comum as pessoas, mas o meu coentro eu pico, ele já rapidão, ele já fica melado, eu quero fazer uma feijoada, eu vou servir, o coentro tá feio, porque você tá picando o seu coentro. Isso foi um conhecimento que eu aprendi com o chefe Antônio, lá do Claude, e a gente fazia feijoada, ele falou, Theo, não pode bater o coentro, que o coentro mela, tem que picar ele. Então é um corte só, eu pego aquele maço de coentro inteiro, faço assim, ó, junto o maço todo de coentro, de salsa, se eu quiser salsa, mas a salsa eu posso bater. E eu faço esse movimento, ó, só um corte só. E vou tirando o dedo e vai cortando. Ok? E aí eu deixo assim. Vai ficar umas partezinhas mais grandes, outras menores, mas ele vai colorir o seu prato, ele vai aparecer, vai dar o sabor e ele não vai melar, tá bom? A salsa, tem uma manha bacana para vocês da salsa aí, que eu vou dar para vocês, que é uma maneira bem interessante da salsa não melar rápido. Eu bato a salsa como eu vou bater agora, ok? E aí eu pego um paninho, um Perfex, eu vou ver se eu acho um paninho ali, e eu lavo essa salsa, espremo ela até ela sair todo aquele suco verde, e aí eu tenho uma salsa soltinha para decorar o seu prato sem ela melar, ela dura muito mais. Tá bom? Outra dica valiosa para guardar essas ervas frescas. Eu guardo ela sempre num saquinho fechado na geladeira com um papel, toalha no fundo, até essas cortadas. Por quê? Porque o que estraga um alimento é a água. O que dá uma contaminação bacteriana e mela e dá fungo é a água. Então, se eu puder ter algo que absorva essa água, ele dura muito mais tempo.
Então, a maneira de eu conservar essa erva na geladeira até a cortada durante mais tempo. Para você, por incrível que pareça, o coentro que eu corto, que eu uso na cozinha, o restaurante asiático que eu tenho, dura mais de semana picado. Olha que incrível, não mela, tá? Então vamos lá. Então voltando aqui pro chimichurri, eu vou pegar essa erva com esse orégano e vou picar, ó. Como é que eu pico a salsa? Também, vocês sabiam que, uma curiosidade, vocês sabiam que você picar salsa bem picado é um teste, né? Dentro de um restaurante de alta gastronomia, que os chefes fazem, os responsáveis pela equipe fazem para testar as suas habilidades de cozinha. Se você não conseguir picar uma salsa bem picada, você já perde ponto, já é eliminado ali, né? Como um possível bom cozinheiro, ok? Então o que eu faço? Ó? Eu sempre reúno no meio da tábua com um montinho, eu apoio a ponta da minha mão na faca e faço um movimento de guilhotina, de alavanca. E vou correndo, vou invertendo, junto, né? Faço esse movimento de guilhotina. Ai, Theo, mas é muito difícil, né? Não é difícil, é prática, tá? Eu também não sabia e eu praticando eu aprendi. Então isso é possível para todo mundo. Tá? Não é porque eu trabalho em cozinha que eu pico, não é prática, gente. Tudo que a gente pratica na vida a gente consegue fazer com habilidade, tá? Então eu vou, ó, pico, limpo a faca, trago pro meio, né? Continuo picando. Por que no processador eu não posso colocar no processador, pessoal? Porque o processador vai acabar macerando essa erva, né? E outra coisa, é a faca bem afiada. Porque faca cega amassa, macega e vai virar uma pasta, não vai ficar picado. Então processador não é legal para erva, a não ser que eu queira fazer. Posso fazer o chimichurri no processador? Pode. Vai ficar feio, vai soltar um sumo verde, vai ficar uma aparência muito ruim. Pode ficar tranquilo que já fiz esse teste, porque na indústria eu queria facilitar o processo e ele ficava horrível. Então não vale a pena. Eu deixei de fazer o produto porque eu não consegui uma característica visualmente bonita como era. Tá? Ali na cozinha tem um chimichurri meu ali. Lá dentro, perto dos temperos ali, do lado do fogão. Tem um chimichurri antigo lá. Eu vou mostrar. Esse chimichurri que eu vou mostrar pra vocês, se não me engano, deve ter vencido, né? Que a gente dava 1 ano de validade. Uns 2 anos. E ele tá ótimo. Não estufou, não... Então eu vou provar para vocês que se vocês tiverem esse cuidado, né, colocando acidez, o azeite, ele dura. Então olha só, ó, piquei, picado na faca também. Ó. Tá? Então aqui, ó, eu vou aqui, junto tudo isso aqui, ok? Posso picar mais? Pode, não precisa. Tem que aparecer. Olha aqui, pessoal, que interessante, ó. Obrigado. Ó, esse era o chimichurri que eu fazia. Tá até sujo, mas ó, olha só, ele tá vencido desde 20/6/2019 e ele tá perfeito, ó. Porque como é que eu sei que ele não tá estragado? Ele estufa. Ele fica estufado e ele tá ótimo. Eu posso comer, logicamente que o gosto não é mais o mesmo dele fresco, só que ele tá saudável, completamente possível de eu consumir, tá? Então, para vocês verem que é um produto que, se eu souber executar ele com maestria, ele dura. Então, vamos lá, pessoal. Ó, continuando aqui. Eu cortei essas ervas. Vou separar aqui, né? Ó, então, o que eu faço? Imaginem que isso é um Perfex, aquele paninho, um paninho de cozinha que vocês tenham. Vocês peguem a salsa picada, isso é manha de restaurante de alta gastronomia, olha só. Dica valiosíssima e cara, hein? Pega essa erva, coloca no meio. Faz uma trouxinha assim, ó. Faz uma trouxinha. Eu não vou fazer porque esse aqui E eu lavo na água corrente. Eu vou aqui na torneira e lavo e vou espremendo. Vou lavando e vou espremendo, ele vai saindo um caldo verde. Quando esse caldo verde parar de sair, eu tiro da água, espremo até secar e eu abro. E essa erva fica sequinha. Ela dura, cara, para você decorar um prato, só como... Logicamente que ela perde um pouco do aroma, mas ela fica sequinha. Por quê? Porque eu tiro a clorofila, é essa água com clorofila que mela essa erva, tá bom? Então fica essa dica muito valiosa. Então o que eu vou fazer? Agora já mostrei, eu vou tirar. Vou botar num potinho, tá bom? Essa erva aqui, ó.
Rapaz, depois esse trem aqui podia até ir pro curso, velho. Sério mesmo? Podia ir pro curso. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar alho, um bulbo aromático. A gente vai falar um pouco mais de bulbo aromático, acho que na terceira aula pra vocês, tá bom? Vou pegar aqui para essa quantidade, um dente de alho é o suficiente. Não é tão... O alho é só para aromatizar. Né? Lembra que eu falei, eu preciso saber a intensidade que eu quero que apareça. Não é um molho de alho. É um molho de ervas frescas. Se eu colocar muito alho, o óleo toma conta e, entendeu? Perde a característica do produto. Então, por isso que eu tenho que entender a quantidade, a maneira com que eu quero que esse aromático apareça. Vou tirar a casca dele aqui e vou ralar, ou vou picar, enfim, aqui, ó. Uma dica boa pra vocês aí, ó. Dando um spoiler. Meu diretor vai ficar bravo aqui. Eu pego um raladorzinho, ó. E ralo o alho. Não preciso ficar picando o alho, sofrimento, né? Picar alho. Eu tenho à mão esse ralador aqui na minha cozinha. Pronto, tá picadinho, né? Ótimo, show, prático. Se eu quiser, achei que ficou uns pedacinhos grandes, eu posso dar só mais uma batida nele. E boa. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar esse alho aqui. Bom, basicamente é isso. Agora o que eu preciso colocar? Que faz parte do tradicional. Azeite, uma quantidade boa. Como aqui no meu molho, né? Cadê o meu molho? Aqui, ó. Se eu quiser fazer para durar esse produto, eu tenho que colocar o azeite no final, por cima, para ele criar um tampão. Logicamente que o óleo não se mistura com a água. Então ele vai se separar, ele vai criar uma proteção para não entrar o ar, né? E essas bactérias que são aeróbias, precisam de oxigênio, não vão se reproduzir. Tá? Mas eu tenho que ter cuidado de estar bem higienizado essa erva, esse alho, tá? Porque senão eu posso ter bactérias anaeróbicas ali. Bom, aqui no meu caso que eu vou comer em casa, eu vou fazer pro meu churrasco, pra minha salada, muito bom pra salada. Colocar uma quantidade boa de azeite, tá? E aí nesse aqui, por exemplo, industrialmente, o que eu fazia? Eu fervia uma água, para já aumentar a esterilização, fervia uma água, colocava nessa água fervendo o sal, o açúcar, o vinagre, né? E é isso. E aí eu fervia, depois que aquela água esquentava bem, eu desligava e botava essas ervas com esse alho, ok? Para também aumentar a esterilização pelo calor. Eu vou botar uma quantidade boa de vinagre, eu tenho que ter uma acidez que é interessante, ok? Posso fazer com limão? Pode, mas o tradicional é com vinagre, o limão já tem um sabor característico. Então acho que já não é o caso. Vinagre branco mesmo, de álcool ou de vinho branco, enfim. Uma quantidade boa de vinagre. Sal, não sei cadê meu sal, mas o Igor vai pegar meu sal. Açúcar, eu não sei se na receita tradicional vai açúcar, mas eu gosto do açúcar para quebrar um pouco a acidez do vinagre. Lembrando, né, a receita boa, na minha ver, é uma receita equilibrada, então o açúcar ajuda nesse equilíbrio. O açúcar, ele diminui a percepção de ácido. O açúcar e a acidez, eles se anulam. Então, se eu tenho algo muito ácido, eu ponho um pouco de açúcar, que é o que eu faço no molho de tomate. Se eu tenho algo muito doce, eu ponho um pouco de ácido, que eu também diminuo. Tá? O ácido também é muito bom para corrigir percepção de sal. Se eu tenho algo muito salgado, eu coloco um pouco de ácido, porque diminui a percepção do sal. Não que eu vou tirar o sal da receita, tá? Mas eu vou diminuir a percepção do sal no meu paladar. Põe um pouco de açúcar, não muito, porque não é um molho doce, tá bom? E o sal. Ó, o sal também tem que tomar cuidado para ele não passar do ponto, tá bom? Agora, lembra que eu falei que na receita tradicional iria um certo pimentão característico lá da Argentina. Eu não tenho acesso a esse produto, né? Mais uma vez, se eu entendo o papel de cada ingrediente na receita, eu consigo substituir ele sem tanto dano à receita. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma páprica. Essa minha páprica já tá meio velhinha, tá? Mas a minha outra acabou, eu vou usar essa aqui pra vocês. Uma maneira de eu ver que essa especiaria, a gente vai falar amanhã, eu vou dar um spoiler aqui. A maneira de eu ver se essa especiaria não tá boa é pela cor, ó. A páprica tem que ser bem vermelha. Essa aqui não tá boa, mas, ó, tá? Mas ele ainda tá com cheiro. Vou colocar uma colherzinha de páprica para chegar o mais próximo possível da receita argentina mesmo. Que páprica, Theo? Eu gosto da defumada picante, porque eu gosto de um pouco da picância. Tá? Posso botar pimenta dedo de moça? Pode. Bota o que você quiser, amigo. Interessante é ter a base
tradicional para você poder chamar de chimichurri, que é o orégano e a salsa, tá bom? Aí você pode, se quiser fazer o uruguai, você põe um pouco de cebola, pimentão, pimenta, enfim. Misturei um pouquinho de água para dar um pouco de líquido. A água também vai diluir um pouco a acidez do vinagre e vai deixar ele mais equilibrado. Aqui no meu também vai água, nesse aqui industrializado. Industrializado não, natural, mas que eu fazia na indústria. E é isso, pessoal, olha só que lindo, ó. Olha isso aqui. Um molho muito brilhante, muito vivo, muito saboroso, muito fresco. Um molho que vai muito bem com carnes, com salada. Um molho que pode ir com peixe? Pode também. Mas eu prefiro com carne vermelha, com salada, com frango, para temperar, para comer depois, para comer junto, para uma batata assada, para legumes, enfim. Um molho muito diverso, muito saboroso. O que é interessante é vocês provarem. Eu não acredito em cozinheiro que não prova o que faz. Show? Eu vou colocar só um pouquinho mais de água, porque a acidez está pegando. Ah, tá, coloca mais açúcar. Não, porque senão vai ficar doce. Dilui um pouquinho com a água. Eu deveria colocar um pouquinho menos. Então no próximo eu coloco um pouquinho, mas não fazendo rápido, colocaria um pouquinho menos de vinagre. Mas ficou interessante já. Então assim, eu tenho que provar. É assim que funciona o processo criativo. Se eu não provo, eu não sei se está ruim ou não. Entendeu? E eu provando, opa, ó, a acidez aqui marcou, vou diminuir a acidez. Sabe, aí, entendeu? Eu entendendo esses processos que acontecem, eu consigo ir balizando e mudando e mexendo até eu conseguir equilibrar e ficar show. Bom, pessoal, é isso. Tá aqui o nosso chimichurri. Façam e contem pra gente o resultado nos comentários, no Insta. Manda uma mensagem, manda uma carta pra mim, um sinal de fumaça, pra dizer como é que foi. Quero agradecer a todos, tá sendo maravilhoso estar aqui com vocês. Quarta-feira, dia 4, a gente está de volta com muito conhecimento e dessa vez sobre especiarias, né? A gente falou de ervas aromáticas, vai ser sobre especiarias. E eu tô muito na dúvida a respeito se eu faço para vocês ou um sal temperado ou um curry, porque eu vou falar, além de especiarias, eu vou falar de curries. Então, vocês querem que eu faça um sal temperado ou um curry em pó? Deixa pra gente nos comentários aí. Quem não segue a gente no nosso Insta, vai lá, Cozinhe Sem Receita, tá? Segue a gente, comenta, compartilha, chama os amigos, chama os colegas. Quarta-feira eu espero vocês, tá bom? Obrigado, até mais.